O deputado federal Nicolas Ferreira esteve no programa Inteligência Limitada ali, o programa do Vilela. Ele falou sobre vários assuntos, inclusive sobre aquele vídeo dele que viralizou muito, falando sobre o Pix. E ele contou ali um pouco dos bastidores da gravação desse vídeo. Vamos dar uma conferida aí no que ele falou. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um like aqui nesse vídeo para ajudar a gente também a crescer. Tamo junto. Poxa, eu com um vídeo ajudei mais brasileiros do que você a vida inteira. Porque com um vídeo, a gente, né? Não tô falando só eu, não. As pessoas que compartilharam, né? Que ajudaram, fez recuar um ato do governo Lula que iria passar um pente fino nas contas de pessoas principalmente mais pobres. E pessoas também que trabalham na informalidade, né? Então, assim... Quanto de visualizações esse vídeo, cara, atualmente? Se eu não me engano, tava 319, 320. Mil? Tá 309 mil? Acho que tá 327 milhões. Cara, uma coisa a gente não pode negar. Esse moleque manja muito de internet. Ele é atento para novas tendências, sabe como viralizar. Milhões, cara. 327 milhões. E aí, duas coisas, né? Primeiro que você colocou um alvo nas costas, né? Sim. Você foi atacado por todo mundo, inclusive imprensa, falando de fake news e Muito. tudo mais. O que não colou, viu, Vilela? Não colou? Porque no próprio vídeo eu falo, o Pix não será Não, taxado. tá bem claro, tá bem claro. E assim, foi interessante porque até mesmo a própria... Mas qual foi o discurso, então, a narrativa de... Foi inteligente também, que ele saberia que ele seria acusado de fake news. Ele saberia justamente onde a oposição atacaria. Contra-atacaria, né, falando do vídeo dele. Que você tava... A narrativa era de que eu deixei bem claro que, primeiro, havia uma desconfiança, ok? Da parte do que eles estavam falando, o que eles iriam fazer e o que eles poderiam fazer. E eu dei alguns exemplos. A questão do sigilo, que o Lula falou que ia acabar com o sigilo do Bolsonaro e não ia ter o dele, e ele colocou o sigilo nos gastos deles e da Janja. Falei com relação à isenção do imposto de renda até quem ganha 5 mil reais, e isso não foi feito até então. E se isso chegar no Congresso, vou apoiar, obviamente, vou votar para que isso seja feito. Claro. Você tem, por exemplo, a questão da própria picanha, assim, que é uma coisa, enfim, mais, digamos, até lúdica, mas na campanha eleitoral foi feito isso. A questão de que ele não iria indicar amigos para o STF, ele indicou 2, que um era o advogado dele e o outro era o amigo pessoal dele, de muito longa data, que é o Flávio Dino. Então eu falei assim, olha, nada nos garante que não podem ser taxados. Que o governo mente, é isso que você está falando. Ah, mas... Não, peraí. Você está querendo dizer, você está falando textualmente que o governo mente. O governo mente, o Lula mente, a Janja mente. E assim, é uma máquina de mentiras. Daqui a pouco você vai falar que o Felipe Neto mente. As comprinhas... ele parou de comentar política. Ele parou, respeita ele. Tá certo. Bem no governo Lula, quando tá tendo recorde de queimadas na Amazônia, quando você tá tendo aí um dos piores índices de economia, quando você tá tendo gás da lei do Rouanet de 16 bilhões, você tá tendo aí falta de insulina no Brasil, recorde de mortes em dengue, ele teve uma decisão de não falar sobre política. Respeita o cara, Vilela. Mas aí eu vou fazer o advogado do diabo. Cara, fala você que eu não sou o maior fã do Nicolas Ferreira, mas fica difícil não dar razão a ele com esse tanto de munição que a esquerda dá. O pessoal falando assim, mas e o Bolsonaro não mentia também? Uai, se ele mentia, o problema é dele, uai. Você fazia videozinho? Claro que eu já falei, por exemplo, de pontos negativos, que eu falava, poxa, o Bolsonaro nisso aqui errou com relação a questões do Covid, por exemplo, que ele mesmo depois se arrependeu de várias falas. Agora, eu acho que as mentiras, agora em específico, têm gerado consequências bem grandes na vida das pessoas, né, cara? Quando bate no bolso, também, as comprinhas, por exemplo, da Shine. Tem um tweet lendário, né, da Janja, né? Não vai ser... Qual é que é? Quem vai ser taxado é o... Vê se acha esse tweet. Quem vai ser taxado é a empresa, não... Não o consumidor, né? Exatamente. Ele taxado, coloca na tela aí. Janja. É isso, cara, assim... Então, muitas das coisas que o governo acabou prometendo, acabou virando uma mentira, né? Então, mas eu acho estranho, porque o governo e quem apoia o governo, acho que eles não entenderam ainda, né, que o problema não é de comunicação. Porque me parece sempre que eles falam, não, é porque o Nicolas deve ter alguém bancando ele, deve ter dinheiro injetado. Se a gente também fizer uma comunicação boa, a gente bate de frente. Vilela, eles colocaram como se tivessem por
atrás, né, de mim, marqueteiro do Bolsonaro, colocaram a Meta, colocaram o Mark Zuckerberg, colocaram o Trump, quantas Elon pessoas, Musk. Acesso à internet, como 300 milhões e tal. E, não é, eles não sabem que as pessoas assistem mais de uma vez, né? Cada visualização não representa uma pessoa, né? Então, assim... Você passou 3 segundinhos, já contou uma visualização. Sim. Olha lá, ó. Aí, ó, choquei. A taxação é para as empresas e não para o consumidor. E não era isso? Envelheceu mal, hein? E não era isso? E não foi isso que aconteceu, né? No fim das contas, tá taxado, né? Só fazer a comprinha aí. E aí você acha que o povo meio que sacou essa parada e tá de saco cheio? Olha, sacou até mesmo porque, primeiro, eu acho que furou uma bolha gigantesca. Chega na eleição, o pessoal esquece tudo. De pessoas que eram de esquerda, pessoas, enfim... É isso que eu vi, pessoas de centro, puto e compartilhando e por quê? né? Mostrou uma indignação generalizada, Vilela. Do tipo, caramba, velho, verdade. A Janja tá gastando milhões com Janja. Pior que é mesmo, eu vi muitas pessoas que apoiaram o Lula nas eleições acabaram compartilhando o vídeo do Nicolas. E muitas mesmo. A indignação é geral. Mexeu no bolso do brasileiro, né? Palusa, o Lula gastando nosso dinheiro em viagem internacional, bancando ministro aí viajando de aviãozinho da FAB, e a gente vai pegar... Por que vai passar o pente fino nas minhas contas? Por que não passa o pente fino nas suas contas? Nas contas do ministro do STF. Então assim, a galera ficou indignada, cara, e parou. Pensou, pô, realmente, talvez eu falo no vídeo, você não precisa não gostar de mim, você não precisa ser de direita, pode ser de esquerda, de centro, de pirueta, A4, não importa. Agora, cara, e aí eu termino o vídeo falando, né? Se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. E eu acho que tá caminhando pra isso, assim, real. Eu fico triste que o povo brasileiro só fica indignado quando bate no bolso. Quando diz respeito à liberdade, à educação. Em relação a isso, a galera ficou assustada mesmo. E aí estão querendo colocar isso como se fosse um crime. O que você diz? Desacreditar o governo, não sei. A mulher lá da Globo News lá, falou que desacreditar das medidas públicas é crime. Tipo, agora então a gente não pode falar sobre... Não, apoie tudo cegamente. Independente de qual decisão for que o governo tomar, a gente deve apoiar cegamente. Isso aí, eles falam agora, né? Na época que era o Bolsonaro... Longe de mim também gostar do Bolsonaro. O que os jornalistas fazem? Assim, eles não vão poder opinar mais, porque, por exemplo, e mais uma vez, né, fazendo o contraditório, quando eles falavam sobre as medidas do Bolsonaro, que seja na pandemia ou qualquer decisão... Mas ia ser crime também? Ia ser crime também? Não faz sentido. Não, cara, eu acho que nem isso colou também, porque é um absurdo tão grande. Eles ficaram desesperados, porque eles acreditaram que o sucesso do vídeo foi por conta de como eu me comuniquei, ou do estilo de vídeo que eu fiz, mas eu tenho vários vídeos do mesmo estilo. Eu tava de chinelo, assim, como eu sempre vou. Não fiz nada, nenhuma edição fenomenal, foi edição literalmente colocando zoom in, zoom out. Assim, ele colocou fundo preto pra trazer terror. Mas aí, meu amigo, o nego de marketing, os 3 Cs que o Nicolas usou pra poder... Eu não sei dessa. Não, assim, eu vi um vídeo tipo assim, e os caras analisando, porque ele falou dessa forma. Cara, literalmente, as pessoas precisam acreditar de que existem coisas que são naturais, e como uma música que estoura é um fator. Não tem como você, por exemplo, uma música, sei lá, do Kendrick agora, que canta no Super Bowl, They Not Like Us. Aí o cara vai falar, não, vou fazer uma música que vai estourar que nem um dele. Não tem como, não adianta, porque são vários fatores. É o próprio cara, é a música, é o time. Tem coisa que é orgânica, tem coisa que cai no gosto do público. Não tem jeito, não tem como explicar. É a hora certa, é o conflito dele com o Drake. Então, assim, são muitos fatores para poder gerar uma música fenômeno. Esse vídeo também fenômeno. Mudando um pouco de assunto, falando sobre a questão de música, vocês já ouviram uma entrevista do Rodriguinho Pagodeiro. Ele falando que ele já teve música que ele investiu R$500 mil em marketing e a música não viralizou, não estourou. E já teve música que ele não investiu nada e a música foi sucesso. Tem coisas que às vezes acontece genuinamente, só por terem caído no gosto do público. Foi vários fatores. Foi o timing certo, com a comunicação certa, enfim, acredito que com a linguagem certa. Foi várias coisas que gerou isso, sabe? E aí depois você viu o vídeo da Erika Hilton. Você viu? Cara, eu não cheguei a ver. Que aí o fundo era branco, era outro... Pô, mas assim, eu não vou falar patético, bicho, que eu não tenho nem palavras para descrever isso. Mas como eu te disse, eu defendi as pessoas, né? Ela defendeu o governo.
tem uma grande diferença, né, entre nós dois, assim. E para você ver a diferença entre não somente engajamento, mas também de como as pessoas aceitaram isso e furou a bolha, de que ela ganhou pouquíssimos seguidores em comparação à quantidade de visualizações. E o seu? Eu ganhei mais de 5 milhões de seguidores. Ah, é? Eu ultrapassei o Lula. Você tá com em quantos, Instagram, Lula? tô com 17,1 agora. Cara. Então, assim, não foi só que teve visualização, mas não teve retenção. As pessoas passaram a me seguir. Isso mostra que o conteúdo foi bom, que as pessoas quiseram ficar. E mostra uma indignação de alguma forma também, né, cara? Muita indignação. Porque eu tô vendo a esquerda rachar, a esquerda ser combativa ao governo como fazia tempo que eu não via. Pois Isso é. é um sinal, você acha, de Olha, que as coisas estão indo... eu acredito que o Lula já não tá mais na áurea de líder que ele era. Tá? Eu acho que ele tá sem aquela condição de, sabe, chegar e colocar na mesa e mandar. Existem... A grande questão é que o Lula precisa de alguém para. O Lula e o Bolsonaro é como o Batman e o Coringa. Um precisa do outro, eles se retroalimentam. Um precisa do outro para rivalizar. O Bolsonaro praticamente hoje em dia é carta fora do baralho, está inelegível. E o Lula, dependendo de quem ele for enfrentar nas eleições, nas próximas eleições, a gente sabe que a vitória dele não é certa. Tem outras vertentes da esquerda que discordam das próprias decisões do próprio Lula. O enfim, Haddad volta. também, né? O Haddad, ele trouxe muita gente da esquerda discutindo sobre, principalmente a esquerda mais radical, a esquerda comunista Sim. e tal, batendo muito. Há divergência entre eles, acho que o mundo é mundo, né? Em 1917, os caras, Revolução Russa, depois ali pra frente, os caras se matavam entre si pelo poder. Hoje em dia, pelo menos eles não se matam, né? Mas a divergência, obviamente, que acontece, pesada. Tem uma divergência entre eles ali de grupos, né, específicos que querem, enfim, ser mais influentes, tomam esse tipo de decisão. Tem que fazer essa linguagem. Enfim, então eu acho que todo governo isso acontece, cara. E teve a eleição de São Paulo aqui, principalmente das prefeituras, mas de São Paulo, que você acompanhou bastante. Sim. Também, eu vi você fazendo vídeos e tal, que, cara, foi uma doideira. E as eleições, eu acho que acenderam uma luz vermelha para a esquerda também, né? Essas últimas eleições. Olha... O que eu acredito? Porque se o Marçal não faz aquela besteira do negócio lá, e aí ele e o Nunes pro segundo turno. Eu acho que daria ambos também. E outra coisa, a diferença é que o Boulos, eu não sei quanto que ele gastou de dinheiro público, mas eu acho que foi mais de 50 milhões. O quê? Foi 89 milhões, se eu não me engano. Ele acha isso aí fácil? O que ele procura lá? Puxa aí. Gasto do Boulos em campanha. Uma grande parcela disso foi dinheiro público. E, enfim, o resto não foi. Mas eu acho que foi 89 milhões. Foi a campanha mais cara do Brasil. E assim, teve 50 mil votos a mais só que o Pablo, que não gastou nada de dinheiro público. Então, assim... E teve as redes... Cara, é uma marca absurda. Assim, é uma coisa realmente que você tem que parar e falar, poxa, você não precisa concordar com o cara, mas os resultados que foram oferecidos Você achou aí, Kratos? Marçal, no final de tudo, ele perdeu para ele mesmo, né? Aquela questão da fake news sobre o Bozo ali, ser usuário de ter sido internado, ser usuário de drogas, e acabou se mostrando uma mentira, né? Foi um tiro no pé que ele deu. Se não fosse aquilo ali, talvez ele estivesse na prefeitura hoje. Tem uma aqui falando que é 39 milhões, mas era até um determinado momento aqui. Ah, tá. Não, eu tenho certeza, não. Assim, eu tenho que eu tenho certeza que é mais, que é bem mais. Então, assim, e ele inclusive gastou, enfim, quase que a mesma quantidade de grana e teve pouco mais só de votos do que da eleição passada também que ele competiu. Mudou tudo, né, cara? Cara, o Marçal fez uma campanha de rede social muito forte. Eram duas campanhas que existiam, né? A da televisão e a da internet, cara. Na internet só dava ninguém colocava o Paulo. ficha nele porque ele não tinha tempo de televisão, então, pô, sim, exatamente. Mas hoje o digital ele é muito forte, né, cara? Assim, quem que não tá com o celular e mexe no TikTok, mexe no Instagram, o vídeo chega pelo WhatsApp, porque dá pra você mensurar as redes sociais, né? No Instagram, por exemplo, se eu abrir, dá pra ver. E um mês, quanto de gente que alcançou e tal. Só que no WhatsApp não dá. No WhatsApp tem hora que chega um vídeo encaminhado com frequência pra você que você não sabe. Exato, você não tem nem ideia. Não tem ideia. E quantos grupos de família que existe, grupo de amigo, que a gente não consegue mensurar, né? Muita coisa. E posicionamento, vocês colocam onde? Direita, centro-direita?
extrema direita, como a maioria do pessoal que fala? Cara, eu vou falar direita porque é o conceito, digamos assim, padronizado que as pessoas usam. Eu acredito que qualquer tipo de conceito nunca vai conseguir contemplar toda a complexidade que o ser humano é. Então por isso que a gente faz esses encaixes para ficar mais fácil. Mas dentro da direita tem várias vertentes, tem várias... por exemplo, o conservador, tem um cara que é mais liberal, enfim. Eu acredito que aquilo que eu mais me encaixo é ser cristão. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Então, assim, quanto mais eu me aproximo do que Jesus é, mais eu me aproximo do que eu deveria ser. Então, eu coloco nesse sentido. Agora, em âmbitos, digamos, mais políticos, né? É claro, as pessoas vão me colocar como um cara de direita. Outros vão colocar como extrema-direita, Então, como radical. Quando te Cara, colocam como extremo? Eu pergunto qual que é a posição que ele acha que eu sou radical. Tem que começar por aí. Tipo, o que eu já falei que você acha que é radical, assim? Ou você acha que é só o tom, talvez? Eu acho que talvez o tom, o Você lance de usar peruca. Entendeu? Tipo assim, aquela coisa, a performance, o performático, digamos assim, a maneira como você se comunica, ela atrai as pessoas. É claro, é como, tipo assim, se for colocar um jogador de futebol. Você tem estilos Rivaldo, que é um cara que vai lá, mete gol, é o cara, ganha e beleza. Tem uns caras que é Cristiano Ronaldo, calma, eu tô aqui, zoa a torcida, que é um cara que é o Romário, que já, meu amigo, já é tirado e ele pode ser, né, em dobro. E então, assim, cada um tem uma personalidade. O dia, por exemplo, da peruca, foi uma jogada arriscada minha. E, Nicolas, você faria de novo? Não. Mas porque você se arrependeu? Não. Mas é porque jogada arriscada você só faz uma vez. Ah, tá. Eu não vou... poxa, sabe era o Iguita que catava de... Dava aquela... Tipo assim, cara, ele não fez tantas vezes isso na vida, assim, sabe? Toda defesa ele vai fazer aquilo, não, porque é arriscado. Mas quando o cara faz, é do caramba, não é à toa que eu não tô falando dele aqui agora. Eu sabia a mensagem que eu queria levar, que era uma mensagem séria, pra denunciar algo que estava acontecendo e atingir um público específico. Qual que era o contexto? Principalmente dos jovens. O contexto era que era o Dia da Mulher e eu fui denunciar e falar, olha, as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. E depois disso, cara, eu não sei se foi Deus que aconteceu, que começou a pipocar casos assim. Foi o caso, por exemplo, do COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, que proibiu. Foi o caso do boxeador agora, esqueci qual nacionalidade que ele era. Tailandesa? Não sei, não lembro. Ele era do Irã, não sei. Era algum país aí. E que demonstrou também que no fim das contas ele era... Mas falaram que ele não era um homem. Não, pode pôr o último que saiu, era um homem. Toda hora ou era ou às vezes não era. Não, mas era. E assim, vários casos, por exemplo, de... não sei se é mulher trans ou homem trans que fala, né? Mas enfim, um homem biológico que se sente uma mulher, que quer entrar no banheiro da mulher. Vários casos de pessoas filmando isso, indignadas. E pra pensar, os únicos que ficaram, enfim, falaram contra, etc e tal, ao meu discurso, não à embalagem, mas ao meu discurso, que em primeiro momento choca. Mano, como assim, um cara de peruca? Mas depois de um dia que as pessoas ouviram o vídeo, falou, não, mas eu concordo. Gostando a gente ou não, esse cara representa o futuro da política e como as pessoas, os novos políticos vão ser eleitos, como eles vão chegar lá, que é a internet, que hoje em dia é a maior ferramenta de comunicação. Não esquece de dar um like aqui, tamo junto, até a próxima.